Ok, Deus abençoe sua vida. Estamos de volta aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Estamos na playlist Policiais aos Pés da Cruz. Vamos ler hoje Marcos capítulo 12. E nessa playlist você não vê o meu rosto, apenas nós lemos juntos a palavra. Beleza? Se você quiser acompanhar os comentários do chat, pode ficar à vontade. Se você preferir, vire o seu celular na horizontal. Fica melhor para você acompanhar a leitura. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos perdoe, nos lave, nos limpe, e nos dê forças para continuar na caminhada. Fale conosco, ó Pai querido, faz a Tua vontade sobre nós, abençoa as nossas vidas, nossas mentes, vem renovar o nosso entendimento para a honra, para a glória do Teu Filho, e em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós pedimos, Pai. Amém. Então vamos lá. Parábola dos vinicultores maus. Então começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar, edificou uma torre, depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Versículo 2. No tempo próprio, enviou um servo aos lavradores para que deles recebesse o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Versículo 4. E tornou a enviar-lhes outro servo. E a este feriram na cabeça e o ultrajaram. Versículo 5. Então enviou ainda outro, e a este o mataram. E a outros muitos, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. Ora, tinha ele ainda o seu filho amado. A este lhes enviou por último, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. Versículo 8. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Versículo 9. Que dirá, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuravam então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que contra eles proferira essa palavra, e deixando-o se retirar. Então você está vendo a continuação da leitura do capítulo 11, né? E o Senhor dá uma parábola especificando o comportamento daqueles que estavam perseguindo a ele mesmo. E aquelas pessoas com medo da multidão, do povo, né, com medo do que o povo poderia fazer a eles mesmos, eles deixaram Jesus. Mas não se engane, eles usaram o próprio povo, e aí depois você vai ver que tem testemunhas falsas que se apresentam, né, para distorcer o que o Senhor disse e dar um ar de legitimidade ao suposto julgamento, né, e a suposta defesa que o Senhor tinha direito de ter e que lhe foi negada porque falsas testemunhas apareceram mentindo contra ele. Adorar a Deus e honrar o Estado. Versículo 13. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus? É lícito dar tributo a César, ou não daremos, ou não? Daremos ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Versículo 16. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes Jesus: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César.
Disse-lhe Jesus, pois, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e admiravam-se dele. Então você vê que eles não mandaram qualquer um. O que eles mandaram? Olha só, fariseus e os da seita dos herodianos, né, que tinham as facções religiosas, que na verdade competiam entre si, mas que nesse momento meio que se aliaram para provar quem era aquele novo profeta que surgia e para cumprir, na verdade, o desejo da maioria ali dos principais sacerdotes que não queriam a pregação de Jesus. Versículo 18. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus, outra seita, né? Perdão, outra facção, facção religiosa, né? Que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram dizendo, mestre, Moisés nos deu escrito que se morrer alguém deixando mulher, sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. Versículo 21, o segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. E da mesma forma o terceiro e assim os 7, e não deixaram descendência. Versículo 22. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem deles será ela esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram. Versículo 24. Respondeu-lhes Jesus, porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? Portanto, ao ressuscitarem dos mortos, não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Versículo 26. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivo, estais em grande erro. Aqui eu tenho que fazer um parêntese para falar em relação a 2 coisas. Primeiro, a questão da ressurreição, o Senhor Jesus dá o quê? Ele revela algo. Não há casamento. Não, porque o próprio o próprio livro de Apocalipse, o Senhor revela por meio de João essa mesma afirmativa, porque o João escreve, né? Vi novos céus e novas terras, porque o céu e a terra passaram, né? As primeiras coisas passaram. Então, vai ser uma nova experiência de vida eterna com o Salvador, ok? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. E essa preocupação de se dar ou não em casamento, né? Demonstra aqui que essa facção religiosa, dentro de toda você viu que já viu bastante facções aqui, saduceus, fariseus, os herodianos, né? Tinha outras, mas enfim, o que acontece é que eles estavam muito preocupados com alguns detalhes, e aí o Senhor vai e fala para eles, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o outro aspecto que eu queria abordar aqui é a questão de quando, né, lá no livro de Moisés, né, o Senhor se apresenta para Moisés, eu sou o Deus de seus pais, sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, eu sou, né? Então, Deus, ele não é Deus de morto, é Deus de vivo. E aí tem uma questão relativa ao nome, essa preocupação ignóbil com relação ao nome de Deus, como se o nome de Deus estivesse, sabe, limitando o próprio Deus. Não, cara, sai dessa. Sabe, eu estava vendo a live até do professor Fábio Sabino, onde ele explora justamente isso, né? O erro de transliteração, o erro em relação à compreensão do tetagrama, ok? E assim, para mim, o que eu consigo extrair de tudo isso é que as pessoas estão cegas atrás de buscar a identidade de Deus. Por que alguém busca a identidade de Deus? Você já pensou? Porque ele não conhece a Deus.
Eu conheço o Senhor, eu sei a quem eu sirvo. E aí, quando eu me percebo como um cristão que sei quem é o Senhor, aí eu me entendo como alguém que precisa constantemente pedir perdão a Deus, que peca, que falha, que precisa da graça, da misericórdia, da direção do Espírito Santo, que precisa do amor de Cristo, que intercede por nós, que precisa da graça, do amor incomparável do Pai. E aí as pessoas que ficam nessa busca frenética para saber o nome correto, para chamar Deus pelo nome correto. Meu filho, o próprio Senhor diz que Ele vai revelar o seu novo nome lá no céu. Aí sim, Ele disse isso. Então, olha, essa história de ficar buscando o nome, o nome, qual é o nome, né? O nome, até nós vamos receber um novo nome. Cara, e aí as pessoas ficam nessa loucura de, é Yahvé, é isso, é aquilo. Não, olha, gente, você aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, esse nome não te satisfaz, não? Se você já está satisfeito, sabe, já está liberto, teus olhos foram abertos pelo Senhor, amém. Agora fica esse povo louco aí atrás de saber o nome verdadeiro de Deus, como se Deus estivesse preso a um nome. O nome, gente, é a tradução para mim e para você. O nome é a expressão para mim e para você. Para nós que somos humanos, essa questão, nome tem um grande significado, mas para Deus não. Para Deus não. Alexandre, você está dizendo que Deus não se importa com o próprio nome dele? Não, não estou falando que Deus não se importa com o nome dele. Eu estou falando que na obra salvadora do Senhor Deus Todo-Poderoso, a última coisa que Ele quer é que você saiba o nome dele. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, pecador. Ele quer que você tenha uma nova vida. Ele quer que você viva em novidade de vida. Misericórdia quer e não sacrifício. É o que a Bíblia fala. Aí fica o povo aí, é Yau, é Uau, é Uol. Para, gente. Um bando de cristão, menino na fé, sabe? Menino na fé. Aí vai atrás do terceira série, que não sabe nada também. É difícil, gente, olha. Queridos, é difícil. É por isso que o amor do Senhor Deus é tão grande, né? Porque Ele nos ama. Porque a gente fica aqui meio que compartimentado, cada um fazendo o que acha que está certo, e o Senhor ama todos de uma forma igual. Mas eu consigo perceber isso com uma clareza que eu creio, tenho certeza que é do próprio Deus, sabe? Essa história de ficar buscando aí essa loucura de nome correto de Deus só tem trazido confusão para as pessoas. Versículo 27, o principal dos mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Versículo 29. Assisti mais tarde. Respondeu-lhe Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Versículo 31. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior que esse. Olha o próprio Salvador dizendo, se o nome de Deus fosse tão importante, o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, conhecerás que Yahvé é Deus. Ouve, ó Israel, conhecerá que Yahvé é Deus. Ó Israel, ouve que Jeová é Deus. Deus não está preocupado com o nome dele não, meu filho. Adianta estar preocupado, a cegueira doida aí, atrás do nome, meu nome. E pecando, vivendo em pecado, vivendo a vida torta. Não, Deus não se agrada disso. Versículo 32. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Então, a sabedoria com que o Senhor falava as coisas e descortinava mistérios até então, né? Eram mistérios porque as pessoas estavam buscando da forma errada, ok? Mas quando deixou de ser mistério, quando as pessoas passaram a entender que o que elas estavam buscando era
precisava apenas do quê? De ser lapidado. Por isso que o Senhor fala, ó, você não está longe do reino dos céus. Você não está longe do reino de Deus, porque você entendeu a minha mensagem. É isso, cara. Versículo 35. Por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou: como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi mesmo lhe chama Senhor. Como é ele, seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Aqui o texto, né? O Senhor refere o texto relacionado ao rei Davi. Por quê? Porque Davi tem uma história de grande luta, de grande construção da identidade mesmo assim do povo judeu, como um povo aguerrido, destemido, lutador, bravo, valente, né? E Davi tinha essa clareza de saber que Deus é prático, Deus é um amor prático, Deus não é teórico, sabe? Ele chega lá no sacerdote Eleazar, o que tem? Tem os pães da preposição. Então tá, dá pra gente comer porque os homens estão aí. Ninguém tem mulher há vários dias, estamos todos com fome, e é isso daí, e pode me dar o pão. E a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus, e adulterou, e cometeu um homicídio. E tinha muito sangue nas mãos, porque o reino dele foi um reino de muito derramamento de sangue. Tanto é que quando ele se propõe a construir um templo, e aí o Senhor diz: eu não vou ficar retido a templos feitos por mãos de homem. Mas Deus permite construção do templo. É isso que muito idiota cristão não consegue perceber. Outro dia eu vi o cara falando: Deus não mandou construir templo. Deus disse: nenhum templo construído por mão humana pode me conter. Então, essa história de ficar em igreja, saia do sistema. Aí começa a desagregar pessoas, tirar pessoas da igreja, tudo um bando de gente que não sabe entender o que a Bíblia fala. Então, cego espiritualmente, cego. E aí acha teoria, vai achando um monte de teoria de história, teoria de arqueologia, teoria de linguística, teoria disso, daquilo, e fica longe, nega a eficácia e o poder do Senhor. A verdade é essa. Versículo 38. E prosseguindo ele no seu ensino, disse: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram a casa das viúvas, por pretexto fazem longas orações, estes hão de receber muito maior condenação. Então aqui o Senhor está denunciando o quê? Uma prática que era de alguns, mas não era de todos. Porque quando o Senhor fala os escribas, ele não está falando de todos os escribas, mas ele está dizendo os escribas. Aí ele fala, olha aí, começa aqui, ó: guardai-vos dos escribas, porque a tradição deles estava fazendo isso. Mas entre aqueles, será que não tinha pessoas que serviam de fato a Deus da forma correta? Claro, querido, lembra o que o Senhor disse para Elias: ainda há um remanescente, que não se dobrou. Então, quando a característica de uma seita é achar que ela está com a verdade suprema de Deus. Toda seita, gente, se você for estudar seitas e heresias, você vai ver, esse é um traço característico de toda seita. A seita acredita sinceramente que ela tem a última e única e total e universal revelação de Deus para a humanidade. E aí, meu filho, nessa de ser a portadora da última e da única verdade do Todo-Poderoso, muitos falsos profetas mentiram no decorrer da história, mataram no decorrer da história, levaram pessoas a ficarem arruinadas no decorrer da história. Por quê? Por conta dessa cegueira espiritual. Só isso. A valiosa oferta da viúva pobre, versículo 41. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. Aqui ele dá dados, das moedas da época. Versículo 43. E chamando ele
os seus discípulos disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Capítulo lido. Que glória, né? Então, assim, a viúva, a que talvez mais necessitasse, é que estava ofertando com o coração sincero. E aqui importa é o coração sincero. É possível que um rico oferte com o coração sincero? Claro que é. Porque coração não tem conta bancária. Sinceridade com o pai não tem conta bancária. Seria um desatino dizer o contrário. Mas aí o Senhor Jesus, quando ele fala de rico, ele fala: quão dificilmente os que confiam nas riquezas entrarão no céu. Então ele está falando não só do rico, o que tem posse, mas é o que depende, confia, vive e morre sem ter dinheiro. É esse desesperado por lucro que dificilmente entrará. É o que o Senhor está falando. É isso. Amados, aqui é Alexandre Mendes, amigo policial, lendo a palavra do Todo-Poderoso com você, o grande eu sou. Ele é Deus de vivos e não Deus de mortos. O Senhor Deus te abençoe. Compartilhe, deixe seu comentário. Valeu.